7h20. Voltamos para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93. Muito bom dia para você aí do outro lado. É sempre motivo de grande alegria para nós aí poder contar com a sua companhia nas manhãs aqui na Gazeta FM. Mas não vai embora não, porque ainda tem muito mais por aqui, a rádio do seu jeito. Bom, estamos de volta para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93, já em um estúdio novo aqui na rádio. Tá tudo lindo para levar a melhor qualidade para você. Continue sintonizado, hein? E vamos retornar aqui para falar sobre a Síndrome Alcoólica Fetal, a SAF. O distúrbio é determinado pela exposição ao álcool ainda dentro do útero materno e pode afetar o desenvolvimento físico, comportamental, cognitivo e neurológico do feto. E como nós acreditamos que a informação é a melhor forma de prevenir, está aqui em nosso estúdio a Cleísa Brasil, ela que é agrônoma e também é membro do coletivo Família SAF Brasil. Ela vai conversar com a gente sobre a síndrome e a importância de nos conscientizarmos. Olá, Cleísa. Muito bom dia. Seja bem-vinda ao Jornal Gazeta 93. Bom dia, Brena. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje e com os ouvintes da Gazeta FM. Ótimo. E vamos aí tirar a dúvida dos ouvintes, falar sobre esse assunto super necessário. E, Cleísa, também aqui, vamos começar aqui. Por exemplo, vamos começar com um tema que é importante, de uma forma especial para você, certo? Certo. Quando foi que você passou a defender essa causa da SAF? Brena, eu tenho uma filha com a síndrome alcoólica fetal, uma filha do coração, por adoção, e quando nós a conhecemos, eu e meu esposo Cleiver, no processo de adoção, nós fomos informados de que ela era uma criança com deficiência. O diagnóstico ainda não tinha sido fechado, mas depois de algum tempo, com as investigações, né, os exames médicos e clínicos, a gente recebeu o resultado de que ela teria síndrome alcoólica fetal. E isso foi uma grande surpresa para a gente, porque nós nunca havíamos ouvido falar sobre síndrome alcoólica fetal antes, apesar de ser uma síndrome extremamente comum em todo o mundo, né? Porque ela é provocada pelo consumo de álcool durante a gravidez, como você falou no início, né? Então, é uma síndrome muito comum, mas de pouco conhecimento por parte da sociedade, dos profissionais da saúde, enfim. Eu entendo. E, Cleísa, tem algum, você agora mais entendida, vamos já falar também sobre uma novidade que você trouxe aí, foi longe buscar mais informações, se inteirar e hoje compartilhar com a gente, inclusive, essas informações, mas tem alguma quantidade segura de álcool para se consumir durante a gravidez? Ah, é um copo pequeno, uma xícara, 2 dedinhos, porque às vezes a pessoa só um pouquinho não vai fazer mal. É verdade. E, infelizmente, ainda existem profissionais que dizem que não faz mal, né? Um copinho de vinho, um copinho de cerveja, de vez em quando, não faz mal. Mas o que acontece na realidade é que os estudos têm demonstrado que não existe uma dose segura. Então, não existe uma dose mínima aceitável, porque isso vai depender da predisposição do organismo da mulher, né? Então, se a mulher tiver uma predisposição a ser mais suscetível ao álcool, a criança poderá nascer com problemas mesmo que ela tome eventualmente uma cervejinha, uma caipirinha, um copo de vinho. Não importa a quantidade. Não importa a quantidade. Então, a Sociedade de Pediatria Brasileira e todas as entidades no mundo inteiro que trabalham com a síndrome alcoólica fetal, elas alertam, não existe quantidade segura. Então, abstinência é a saída para prevenir a SAF. E no dia a dia, como é que se pode reconhecer uma criança com a SAF, né, com a síndrome alcoólica fetal, no que realmente, de uma forma assim, de forma simples para o ouvinte entender de que forma muda a vida daquela pessoa e de toda a família, é claro. Então, esse é um dos pontos mais críticos sobre a síndrome alcoólica fetal. A síndrome alcoólica fetal, existem artigos científicos que apontam que ela apresenta mais de 400 comorbidades. Isso é um fator que dificulta o diagnóstico pelo profissional da saúde, né?
Então, cada pessoa ela vai ter uma combinação diferente de comorbidades. Por isso que é difícil diagnosticar. Além disso, nós estamos falando de um espectro, né? Aqui no Brasil a gente fala em síndrome alcoólica fetal, mas em todo o mundo já se fala em distúrbios ou transtornos do espectro alcoólico fetal. Isso significa dizer que tem pessoas que estão num lado, assim como no transtorno do espectro autista, existem pessoas que estão num lado de suporte 1, por exemplo, né, fazendo essa comparação com o autismo, e outras que vão estar no suporte 3. Na SAF é da mesma forma, existem pessoas que vão ter um comprometimento neurológico muito maior, que isso inclui as características faciais, isso inclui microcefalia, isso inclui um comprometimento neurológico maior com relação à cognição, com relação à capacidade de avaliar situações, até questões físicas, né? Problemas renais, de coração. E pessoas que estão no lado mais leve do espectro, elas não vão ter características faciais. Então, o que acontece normalmente com uma criança que ela nasce nesse meio termo aí? Essa criança ela não vai ter características faciais e vai ser dificilmente diagnosticada. Vai ser uma criança hiperativa, muito agitada, uma criança com dificuldade de aprendizagem, uma criança, por vezes, agressiva, uma criança extremamente impulsiva, ou seja, ela não olha para o lado ou outro da rua para atravessar, ela simplesmente atravessa, né? Então, muitas vezes essas crianças são diagnosticadas com outros transtornos, com outras síndromes, como o próprio TEA, o próprio TDAH, o transtorno opositor desafiador, né? Mas se há um consumo de álcool durante a gravidez, aí o profissional da saúde ele pode diagnosticar como a criança tendo o transtorno do espectro alcoólico fetal. Entendo. E tudo isso podia ser evitado simplesmente não sendo consumido álcool durante a gestação. Perfeito. Perfeito, né? Cleísa, você, enquanto membro do coletivo Famílias SAF Brasil, participou na metade deste mês, não foi? Da nona Conferência Internacional sobre Desordens do Espectro Alcoólico Fetal. Olha aí, o espectro entrando onde você já havia mencionado, realizado em Seattle, nos Estados Unidos, certo? Correto. O que deu para extrair dessa conferência e que seria bom você destacar aqui para quem está nos ouvindo neste momento? Olha, o que me chamou muita atenção que a gente já percebia aqui no Brasil e que lá é um pouco melhor trabalhado. Aqui no Brasil, eles são totalmente invisíveis. Eles são totalmente desconhecidos, né? Só é diagnosticada a criança que tem as características faciais. Lá nos Estados Unidos, eles já trabalham efetivamente com o transtorno do espectro alcoólico fetal. Então, eu pude conhecer, por exemplo, pessoas que estão dentro do espectro alcoólico fetal e que, por exemplo, eu conheci uma moça que faz doutorado. Né? Eu conheci um senhor de 72 anos de idade, que levou a vida dele normalmente. Né? Conheci uma série de pessoas que estão dentro do espectro que aqui no Brasil jamais seriam diagnosticadas. Né? Uma outra coisa muito interessante também é a forma, os mecanismos que eles já têm de trabalhar com essa população. Eles têm vários grupos de apoio a famílias, eles têm grupos de apoio a pessoas com espectro alcoólico, dentro do espectro alcoólico fetal, eles têm aplicativos para ajudar essas pessoas, porque uma das questões mais críticas do cérebro dentro do transtorno do espectro alcoólico fetal é a memória. Então, a memória ela sendo afetada, ela vai afetar o aprendizado, ela vai afetar as relações sociais, né? Então, aplicativos que ajudam passo a passo para dar mais autonomia para essa pessoa levar a vida dela com mais tranquilidade, né? Comunidades de pessoas dentro do espectro alcoólico fetal. Então, tem muita coisa boa, interessante acontecendo lá e que a gente precisa aplicar aqui, né? Que a gente tem como fazer isso aqui. Agora, realmente é uma questão muito importante, a gente sensibilizar os nossos gestores públicos e os políticos no Brasil para que eles compreendam a gravidade do transtorno do espectro alcoólico fetal. De que forma tudo poderia ser melhorado, pelo menos facilitado, Cleísa, do seu ponto de vista aqui no Brasil? O que é que está faltando? Olha, nós precisamos de uma política urgente que ela preveja educação para a prevenção do álcool na gravidez, né? A gente tem um problema social muito grave,
que é o aumento do número de mulheres ingerindo álcool, as mulheres começando a experimentar o álcool cada vez mais cedo, meninas de 13 anos, elas estão experimentando álcool mais cedo que os meninos, um número muito elevado de gravidez na adolescência, né? Tudo isso faz parte de um processo de educação, né? E, além disso, também capacitar profissionais. As universidades, as faculdades de medicina, de psicologia, de terapia ocupacional, enfim, da área de saúde, elas precisam inserir esse tema na sua grade curricular. Porque esse é um grande problema, a gente não tem pessoas... Se você perguntar hoje, Cleisa, quantas pessoas nós temos no Brasil diagnosticadas com SAF? Nós não temos esse dado oficial, infelizmente. Nós temos estimativas extremamente preocupantes que indicam que nós podemos ter com SAF, aí a gente está falando de SAF aqui, o grau mais grave, né, de maior comprometimento. Com SAF, cerca de 380 mil pessoas no Brasil, mas dentro do transtorno do espectro alcoólico fetal, quase 10 milhões de pessoas. Então, isso é mais do que pessoas dentro do transtorno do espectro autista, né? Então, se a gente não tem esses números, a gente não tem como trabalhar. Não tem como trabalhar essas políticas, não tem como atender essa população, não tem como prevenir, não tem como tratar. Realmente, era aí o próximo ponto que eu ia entrar, sobre tratamento, Cleisa. Existe algum para pessoas com a síndrome alcoólica fetal? Brena, a gente precisa destacar que a síndrome ela não tem cura, né? Então, não tem o que se falar sobre cura para a SAF. O que tem são as terapias, né, de suporte, que vão garantir uma melhor qualidade de vida para a criança. Então, até isso, o diagnóstico é importante até para isso, né? Para dar uma qualidade de vida melhor para a criança. A minha filha mesmo, ela não tinha perspectiva de vir a sentar um dia, né? Então, eu imaginava, bem, vai ser uma criança que vai viver a vida toda deitada numa cama, e uma pessoa acamada a vida toda, ela morre muito cedo, né? No entanto, com fisioterapia, com terapia ocupacional, com neuropsicologia, uma série com fono, é uma criança que ela tem a deficiência intelectual dela, mas fisicamente é uma criança como outra qualquer, né? Como uma criança típica, né? Então, a gente precisa ter esse diagnóstico dessas crianças o mais cedo possível para que elas possam ser atendidas. O que acontece, se a gente pensa na nossa realidade, a maioria dessas crianças elas vão estar nas camadas sociais mais vulneráveis. O que acontece? São crianças que vão ter dificuldade de aprendizado na escola. São crianças extremamente agitadas, são crianças, às vezes, agressivas. O que acontece com essa criança se a mãe passa o dia todinho trabalhando e não tem condição de tratar? Se ela não tem um diagnóstico, é só uma criança danada, né, que a gente chama. Uma criança arteira. E aí o que acontece? Essa criança ela não vai continuar na escola. Ela vai se desestimular, ela vai reprovar várias vezes, ela vai parar de estudar, ela vai ficar na rua, ela vai ser cooptada pelo crime, né? E aí você tem essa bola de neve, né? Adolescentes indo parar no sistema prisional, jovens, né? Tudo em função de um diagnóstico que não foi feito, né? Tudo influencia. Cleisa, realmente é preocupante, é preciso falar realmente dessas coisas, difundir o máximo possível essa informação. E eu gostaria de saber, para você, enquanto mãe, quanto impactou isso na sua vida. Eu acredito que, com certeza, mudou, porque hoje você está aqui sendo instrumento de informação, levando para as pessoas essa conscientização. Mas de que forma, para você, de forma pessoal, como mãe, o que impactou na sua vida? Conhecer a minha filha e conhecer a SAF foi uma coisa que me fez enxergar melhor as pessoas com deficiência, enxergar melhor as pessoas. Eu já fazia um trabalho social com pessoas em vulnerabilidade social, mas enxergar melhor essas situações, né? Ver o potencial que cada criança com SAF tem de se desenvolver e que muitas vezes está... Enfim, a gente não sabe a condição, né? Então, me deu muito mais força, me deu muito mais ânimo, me deu muito mais vontade de fazer algo mais, né? Porque se você pensar que é uma síndrome que pode ser evitada e que essa síndrome ela só acontece por falta de informação, e por isso o trabalho de vocês aqui da rádio é tão fundamental nisso tudo,
Uma vez que a mulher ela tem acesso a essa informação, o homem também, que é a responsabilidade, 50% da responsabilidade de uma vida é do homem, né? Mas uma vez que a sociedade tem acesso a essa informação, a mulher passa a ter a possibilidade de escolher, né? Escolher de forma consciente. Se eu vou consumir álcool durante a gravidez, das mulheres que consomem álcool durante a gravidez, 50% delas têm a chance de ter uma criança dentro do transtorno do espectro alcoólico fetal. É um número alto. É um número muito alto, é metade, né? Então, isso vai ser uma escolha da mulher. Mas enquanto ela não tiver acesso a essa informação, isso não é uma escolha, né? Ela é vítima tanto quanto a criança, vítima da desinformação. Inclusive, Cleisa, sua família está nos acompanhando neste momento, não é mesmo? Quer mandar um abraço para sua família, suas filhas, seu esposo? Um beijo grande pro meu esposo Cleiver, que é um super parceiro nessa campanha, né? E nessa vida da gente, né? Para Ana Vitória, para Maria Clara, enfim, para todos os nossos amigos e também para o pessoal do Família SAF Brasil, que foi um grupo que me acolheu, né, e que me fez ver que eu não estava sozinha, né? Então, um beijo muito grande para todo mundo. Um grande beijo para vocês. Cleisa, agradeço muito sua participação aqui no Jornal Gazeta 93. Estamos aqui de portas abertas para você voltar em outro momento, para a gente voltar a conversar sobre esse assunto, que com certeza tem muita pauta aí, Tem muita né? coisa. Realmente um bloco é pouco para a gente falar sobre tudo, tá bom? Agradeço demais você ter vindo aqui compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Brena, a gente agradece muito esse espaço, porque, como eu falei, a imprensa é fundamental. O rádio chega em lugares que a gente nem imagina, né? Então, vocês são fundamentais, eu agradeço por essa oportunidade. Muito obrigada e uma excelente semana. Bom, precisamos mesmo conscientizar-nos aí sobre a síndrome alcoólica fetal e reforçar o pedido: não consuma bebida alcoólica durante a gravidez. Para se manter sempre muito bem informado, continue sintonizado na Gazeta FM.